Eu sou Edson Ramos e esse é o projeto Zona da Arte. Estamos aqui em Nazaré da Mata, no ateliê do Tony Arts, para aprender um pouquinho da história dele, de toda a sua trajetória na cultura, não só como artista plástico, mas como uma pessoa multicultural. Tony, muito obrigado por nos receber aqui hoje no seu ateliê. A gente vai conversar um pouquinho sobre a tua trajetória, a arte que você vem fazendo. Como é que você começou nessa esfera cultural? Já começou com arte plástica, foi em outro lugar? A minha história começa lá no ano 2000, bem meninote, lá em Paudalho, né? Foi lá onde eu nasci. E eu vi um carro de som grafitado e aquilo ali mudou a minha vida quando eu era criança. Assim, eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade e eu tenho muita lembrança de quando eu era pequeno. Muita coisa, né? Então, quando eu vi esse desenho, eu só queria saber de desenhar. Eu já tinha alguma paixão pelo desenho quando eu olhava os livros, ficava observando as figuras, não tinha tanto entendimento, mas já sentia que eu tinha nascido para aquilo, né? Então, a onda do grafite foi quando eu vi esse carro de som grafitado. Foi onde mudou a minha vida, assim. Aí você já começou pesquisando o que era grafite e começou a fazer ou foi de outra forma? Eu não tinha acesso nem sabia nem que era grafite aquilo, né? Porque era fumaçado, na verdade era aerografia, que é feito com compressor. Mas eu não tinha entendimento nem o que era aerografia, nem o que era grafite, de nada disso, eu nunca tinha visto. Então eu fiquei em casa querendo saber por que aquela fumaça, por que aquele espingo. Eu cheguei perto do carro do som, estava grafitado com um negócio de político, e eu fiquei observando aquilo, como é que o cara fez isso, velho? Aí eu peguei e lembrei que lá em casa tinha uma bombinha dessa de água, de negócio de detergente. E aí eu botei a tinta dentro para tentar fazer o negócio da fumaça. Aí eu fiquei, será que esse cara fez isso com isso? Mas só que entupia, não saía rápido. Saía na primeira, na segunda já ficava entupido. Aí eu fui crescendo e tal. Tinha um vizinho meu que curtia rock and roll, rap, e eu vivia muito na casa desse vizinho, que ele curtia muito rock and roll também. E mais na frente tinha outro cara que tinha uma banda de rock. E eu, toda vez que eu vinha da escola, eu só ficava nesse lugar, porque mamãe também não deixava eu sair pra rua. Então, o meu universo foi perto desse vizinho. Isso aí eu tinha uns 14 anos já. Eu nasci perto desses vizinhos, na verdade, né? Ele já era maior do que eu. Aí misturou uma coisa com a outra. Eu descobri depois, aquele grafite num carro de som, era um cara que era amigo desses meus vizinhos. Foi quando rolou um evento de rock, que aí eu fui com esse meu vizinho, porque o meu vizinho pediu a mamãe para me levar para esse evento. O nome desse vizinho era do Alto, que era chamado de DJ também, lá em Paudalho. E o outro era Hipólito, um professor que tinha uma banda de rock. Então eu fui para o evento com esses dois amigos. Chegando lá, eu encontrei um cara que tinha um buraco na orelha. Aí eu fiquei embelezado, eu não tinha esse entendimento de estar saindo de casa. Meu universo era de casa, por dentro do sítio dos outros, gazeando uma aula, ou então com esse vizinho, ou então ajudar papai na cerâmica de tijolo, levantar lenha, meu serviço era isso. Brincar muito pouco, era mais ficar com esse vizinho, ou então trabalhar, ajudar meu papai e tal. E chegando nesse evento, eu encontrei esse cara com um buraco na orelha, que o nome dele é Nado. E eu não sabia que era ele que era o grafiteiro. Terminou o rock lá e tal, eram umas 10 horas da noite, aí o menino fez, não, tem que levar Tony pra casa e tal. Aí no caminho, esse amigo da galera que era o Nado, que era o grafiteiro, que tinha feito o carro de som, ele pegou, parou assim e tirou a lata de spray da bolsa e quando eu vi aquilo ali, pronto, eu enlouqueci. Pô, um spray, ele botou um piche assim, o piche dele é bem conhecido, né, na cidade lá e também na região da Zona da Mata. Ele fazia uns entrançados que tinha dois olhos assim, uma boca. Pronto, eu fiquei, pô, tem que ser amigo desse cara. Só que eu não disse pra ninguém, que eu tinha aquela paixão, né, pela fumaça. Pra você. Fiquei pra mim, e quando eu cheguei em casa, eu fiquei bestinho, velho. Aí Tom falou, DJ, quando tu for pra casa daquele amigo lá, de Nado, tu me leva, pô. Aí, não, qualquer dia a gente vai. Aí a gente foi mesmo. Quando eu cheguei na casa dele, era um ateliê. Muito massa, tinha de tudo lá, tinha lápis, tinha spray, tinha skate, tinha tudo, é um universo invocado, melhor do que a minha escola, né? Pronto, aí foi onde Aí se apaixonou. eu ingressei pelo grafite, comecei a ser amigo dele, eu ficava muito na casa desses colegas que eram vizinhos, já deixei de ficar, saía da escola e ia pra casa desse cara escondido também de mamãe, que ela não sabia.
E foi lá onde eu aprendi a fazer as coisas. Só que eu não cheguei pintando, eu cheguei fazendo mandado. Vai ali comprar não sei o quê, vai comprar uma tinta, eu ficava pra lá e pra cá, doidinho. E não queria também desenhar na frente deles não, porque eu tinha vergonha. Porque eles pintavam tanto, desenhavam tanto, vê que viagem, eu não tinha. Aí eu mostrava os desenhos assim, eles, tá legal, pá. Mas não dava muita atenção já pra eu querer fazer mesmo a ideia. E foi com esse cara que a minha vida mudou assim no grafite. Tinha ele, tinha Nunes. E tinha Moi, mas só que Nado foi o cara que me deu a mão assim e deixou eu morando, bem dizer, na casa dele. Então, me deu a chance assim, de pegar no aerógrafo. E aí mudou a minha vida. E hoje, quais são os tipos de arte que você faz? Você faz desenho em papel, você faz mural, o que mais? Eu trabalho muito com papel também, que é os personagens Boneco de Cana, que foi criado em 2009. Mas aí eu dei uma parada no papel e comecei pros muros. Passei aí, eu acho que uns 8 anos assim, sem tocar mesmo no papel. Um momento da vida, né, que a gente enfrenta. E aí eu dei um time nos papéis, nas criações, e fiquei sempre indo para muro, fazia um rabisco e ia para muro. Mas agora eu tô voltando a fabricar as telas de novo, a desenhar, porque é importante, né? Mas com essa coisa do querer mesmo, e sempre querendo fazer bem feitinho, né? Eu não ficava no papel tanto, mas também quando ia pro muro, eu sempre queria fazer bem legal. Olhar para as referências, porque o estudo também você estuda também olhando. Claro. Né? Você já sabe o que vai fazer, como na percussão. Eu ensaio sem precisar de instrumento. Você também participa de outros grupos? Você, além de artista plástico, faz outras coisas dentro da cultura também, o quê? E aí, pronto, justamente isso, que esses vizinhos curtiam rock, rap, a música também veio ligado com esses caras, que também ele era músico. Um tocava guitarra, o outro tocava bateria. Então, foi muita coisa, eu me sinto muito grato de ter nascido naquele lugar, porque era muita arte. Papai também brincava maracatu, né? Meu tio era dono de maracatu. Vê onde eu nasci, que berço de rock and roll, de rap, rock and roll, punk rock, hardcore, thrash metal, death metal. Uma coisa que é difícil de ter aqui na nossa zona, e né? Muita gente não tem conhecimento disso, até o pessoal da própria cultura às vezes não tem. Assim, falando de mais de cultura popular, eles não têm tanto conhecimento do rock and roll, essas coisas, porque também eles vieram de outro rolê. Né? Mas eu nasci dentro de um rolê que foi tudo tipo de cultura, de música de outro lugar do mundo, reggae, jazz, blues. E quando eu conheci a cultura mais profunda, porque eu era muito rock, mas eu tinha alguma paixão também pelo maracatu, né? Porque papai também brincava de cantar coco e tal. Então, essa coisa da música vem de papai, vem do meu tio, que era sambista, e desses vizinhos. Muito louco que eu tive. Passei essa coisa da percussão, veio tudo disso aí. Quais instrumentos você toca hoje, percussão? Eu uso... o instrumento que eu uso é instrumento rural, que é utilizado no maracatu. Eu uso o bombinho, o tarol. Instrumentos do terno, né? Eu tenho um set de bateria, mas numa percuteria, na verdade, que eu faço som com ela também. Então, eu misturo bateria com cascorra do maracatu. Eu trabalho com gongué também, uma suína, bombinho, um grave, que é o alfaia, o bambu africano. E faço umas misturas. Eu agora estou botando também umas máquina de escrever, junto com outras viagens, com loop. Tá sempre se reinventando e procurando criar novas formas de som, né? Sempre tem coisa para fazer, nunca... A criatividade é gigante, né? Eu queria me dividir em 10 para fazer tudinho, mas devagarzinho a gente fazendo um dia de cada vez, eu acho que o importante é fazer, independente. E quando você vai fazer um muro, por exemplo, você precisa de autorização ou no grafite você vai lá e faz pela sua vontade? Como é que funciona? O grafite tinha muito disso. Quando eu comecei no grafite, eu ia muito para a parede velha, debaixo de ponte, muro velho e tal. E também pedia permissão ao pessoal para pintar o muro. Então, isso se tornou um trabalho para mim, depois que eu comecei a tomar a paixão. Porque assim, eu gostava muito de desenhar e pintar, mas não me dava dinheiro. Eu trabalhava com carpinteiro, mas ficava não só quente, se ferrando lá e pensando em sair daquela vida da madeira, porque eu não fui muito da escola. Não fui muito da escola porque eu achava a escola muito chata, sabe? Então,
É uma coisa muito importante, eu acho assim, que o pessoal tem que se ligar e botar umas atividades para as Como é criançadas, que para ela você ter acha vontade de ir para a escola. que é possível colocar a arte dentro da escola através de que maneiras? Do grafite, porque o grafite eu acho que é uma maneira muito mais divertida. Não desmerecendo o pincel também é legal. Mas quando a galera vê o spray saindo, apertando, a sensação de apertar o spray, só quem sabe quem aperta. Que para sentir, né? Tipo o skate, quando você dá um ollie, já dizia D2, né? A sensação e o poder de dar um ollie, a mesma sensação de apertar no spray é muito legal. Qual é o menino que não quer fazer? Até os coroa gosta. Então, o grafite hoje está entrando dentro das escolas. Justamente por essa vontade de apertar o spray, de sentir, porque aí vai vir um pincel depois disso aí. Se botar o pincel, é legal, mas ele vai achar chato, que vai pingar nele e tal. Vai sujar. Aí para vir um pincel, eu acho que o spray, o grafite, ele em si, ele chama muito para a escola. E é uma forma de se expressar, né? Você consegue colocar sentimento ali, uma mensagem através da arte e da pintura. Né? O grafite é isso, o grafite é protesto, né? Isso. É por Você aí. sente hoje dificuldades em seguir na área da arte como um todo? No começo eu tive uma dificuldade, eu larguei a carpintaria para entrar nesse lance do grafite. Depois eu comecei a trabalhar com nada e tal. E aí eu comecei a perceber que eu podia andar com as minhas próprias pernas também. Construção de família e tal, o filho chegou, e tal, a gente tem que ganhar dinheiro, né? Aquela coisa toda, dificuldade. E eu meti a cara, sabe? Trabalhava com carpintaria, lá em Pesqueira foi onde eu soltei a madeira. E falei, agora eu vou ser artista, porque eu trabalhava com a madeira, mas já fazia trabalho de arte também por fora, já tocava também, fazia parte de uns grupos, mas não era a minha vida. E aí comecei a perceber que aquilo não estava me fazendo bem, e até chegar ao ponto de eu descer da madeira e tirar a farda assim, dizer, hoje eu vou trabalhar com isso e pronto. Eu era casado na época, a mulher não aguentou também, lavrou, e eu fiquei com 2 pedras de cerâmica na mão assim, 50 por 50. Eu vou fazer o teste agora e vou para a rua com essa cerâmica de chão. E aí eu pintei ela e levei para a rua, vendeu. Aí eu falei, vou comprar mais caixinhas. Eu comprei umas caixinhas de pedra pequena, levava o arame e pintava, ia para São Severino do Ramo, ia para a feira de São Lourenço, para as festas dos Pradoeiros. Então eu comecei a vender as cerâmicas. Chegavam umas velhinhas e diziam, não, essa cerâmica é bonita e tal. Só a senhora quer o pôr do sol? Eu já fazia pôr do sol rápido, cachoeira, quero. Aí fazia. Era R$10 na época, isso aí. Comecei a ganhar dinheiro. Vai dar dinheiro. Aí depois eu comecei a pintar bodega, bar, né, cabaré, breguesso. Então, comecei a ganhar dinheiro. Falei, olha, tá dando. Aí já parei de vender a cerâmica, fiquei só em desenho comercial. Letreiro, não sei o quê. Até chegar ao ponto de eu começar a fazer os desenhos fuderosos mesmo, fotografia e tal. Aí eu vim para Nazaré da Mata, na época eu morava em Paudalho, me casei, vim para Nazaré. E aí foi onde começou a dar uma guinada mais no desenho, por causa da coisa do maracatu, né? Maracatu, a turma começou, os maracatuzeiros viu. A primeira sede que eu pintei foi a da Cambina Brasileira. Depois que eu pintei a sede da Cambina, todos os maracatuzeiros queriam. Aí já vou em 18 maracatu, já grafitei. Não somente aqui, né? E tem vários maracatus também que repetem, né? Então eu peguei uma amizade também com os coroas dos maracatu, então que me levantou também na arte, assim, por maracatuzeira. Você vai pra escola também, arte, palestra, oficina. E aí foi onde começou a dar um rolê, porque também eu forcei a barra, ainda continuo forçando, também não é fácil, né? Mas consegue. Eu agora estou mais tranquilo. Hoje você vive da arte, da sua arte, fazendo o que você quer. Literalmente. A Zona da Mata me conhece de Goiânia lá para Vitória, de Vitória lá para o Agreste, do Agreste ao litoral. Eu sempre tenho os clientes, que os camaradas ligam, sabe? Dono de empresa. Eu trabalho muito para os empresários. Sim. Tem coisa que eu não posto. Tem umas coisas comerciais, vou ter que começar a postar também essas coisas para a turma saber que eu faço, né? Então, tem muita coisa de fábrica que eu faço, sabe? Logomarca de fábrica, desenho, criação de logo, para evento. Às vezes eu trabalho em casa. Então, nunca falta. Sempre tem, sabe? Sempre estão me ligando, os clientes. Então, que a criançada
tem que ver isso, porque isso é uma profissão, tá ligado? Exato. Tem as dificuldades, tem, mas depois que você chega a um nível, e não precisa provar nada para ninguém, não. Aí todo mundo começa a querer o seu trabalho, fazendo bem feito, sabendo conversar, porque eu nunca deixo o cara sem a minha arte. Ele pode ser o maior ricão do mundo, eu vou cobrar aquele valor certo. Aí o cara que não tem a grana, às vezes ele não tem a grana, mas eu digo assim, meu irmão, você vai adquirir, você tem quanto? Tanto. Aí eu olho assim, pô, dá pra fazer, eu fazia de graça antigamente, quando eu comecei a grafitar. E até hoje faço também, porque tem hora que dá uma vontade de pintar aberto, sabe? Não só pintar essa coisa de tema. Aí eu vou pra parede, vou lembrar os velhos tempos do grafite, como foi que eu saía de casa, pulava o muro pra pintar de graça, levava a carreira da polícia, dos guardas. Porque também teve esses momentos obscuros também, né? A vida não foi só mar de rosa, né? Principalmente no grafite, que era discriminado. O papai também não queria que eu fosse esse grafiteiro, porque dizia que era coisa de marginal. Então foi uma correria para estar hoje de boa, assim, fazendo grafite. Você acha que a juventude ela ainda precisa conhecer mais um pouco de arte em geral, não somente as artes plásticas? Demais. Era isso que eu estava conversando um dia desses com um colega meu, que a educação é tudo, né? É tudo. Eu não vou nem falar tanto das coisas pesadas que rola, porque a juventude, a maioria dela está precisando mais de educação que a arte, a cultura, botar mais dentro das escolas valendo, porque já que ele acha chato fazer um vestibular, fazer uma faculdade, às vezes não tem dinheiro, mas a arte ela não precisa de fazer um vestibular, uma faculdade. Às vezes o camarada pode fazer a faculdade para ajudar a arte, você ter mais conhecimento, que é importante também você fazer uma faculdade e tal, para incrementar, mas isso aí vem já de dentro, sabe? Então ela salva, você às vezes está sem grana, tô sem grana, me faz uma ligação, ó, vem aqui fazer um trabalho, ou se você é músico do violão, a gente é um privilégio ser artista, o taxista ele sai de casa gastando já a gasolina. O artista não, ele chegar com um violão com 2 cordas e botar um chapéu e ficar fazendo qualquer coisa, ele vai ter um gota serena daquele que vai botar uma moeda para ele, tá ligado? Então, a arte tem muito disso, de salvar, né? Salva. Então, a arte pode salvar essa juventude, essa criançada que tá aí muito no celular, perdida. E para quem quer, principalmente a criançada da juventude, para quem quer dar um primeiro passo nas artes plásticas, no grafite, seja no desenho em papel, quais as dicas que tu pode dar assim? Para quem quer começar, que hoje tá mais fácil, Tem né? tudo na palma da mão, Internet, né? você vai lá, vai pesquisar. Como é que se grafita? Tem tudo lá, pô. O cara mostrando um spray, como é que bota o pito, tem todos os dizeres, né? Aí você vai praticar também, vai procurar se envolver com um grafiteiro mais próximo, ou então também com um artista plástico que trabalha com pincel também, que é importante. Eu acho que a base toda é o pincel. Porque você sabendo misturar as tintas com pincel, você vai trabalhar os sprays, ter uma noção. E para quem quer começar, eu acho que é importante fazer isso, começar a desenhar em casa, como foi que eu comecei. Desenhar em casa o tempo todo e copiar. Só copiar e hoje, como tá bom com essa coisa do Instagram, você procurar o grafiteiro, comunicar, né? mandar um alô para fulano, ou meu irmão, tô precisando. Como é que é? Vamos pintar junto, porque o grafite é isso, pintar junto, sabe? Coletivo e tal, mutirão, participar. E aí você vai começando a ser conhecido. E você se imagina envolto nesse cenário de arte e cultura até quando? Até morrer, né? Eu não passa nem pela cabeça querer deixar. Eu já tentei, mas eu acho que é 1 segundo assim. Mesmo com as dificuldades. Às vezes a dificuldade vem, eu pego um papel e vou desenhar. Porque o universo só dá a você se você for merecido também. Se você estiver buscando. Buscar não é só estar na mídia, na rede social, mostrando. Buscar dentro de si. Eu acho que o ser humano tem que... O autoconhecimento é importante. Para você conseguir tudo que tem para lhe oferecer, né? Antigamente eu lembro, meu irmão, que mamãe tinha um rádio e eu deitava em casa, eu esperava a mamãe ir para a igreja, porque ela era evangélica, para ouvir som, porque ela dizia que o rádio era crente. Então eu botava na rádio Transamérica para ouvir as bandas, né, tocar. E aí eu deitava do lado do caixa, do lado do sonzinho,
botava no ouvido e ficava me imaginando como se eu fosse aquele cara tocando em cima, e eu me imaginava em cima de um palco. Fechava os olhos e ficava imaginando. Vê só, eu adolescente, velho. Meu irmão, tô em cima do palco hoje, tu. Com as iluminação e tudo. Viajando, tocando com a galera. Aquele imaginário que eu tive. Então, se a galera começar a imaginar coisas boas, botar na cabeça, você vai chegar uma hora que a espiritualidade vai lhe dar. Exato, você Tá atrai, ligado? né? E você atrai mesmo, isso não é mentira, não. Né? Eu acho que a onda da oração é importante também o tempo todo. Se você pudesse, pra gente finalizar, deixar uma frase ou alguma coisa, uma mensagem que faça sentido para você, que você queira repassar de agora em diante, o que é que você deixaria? Eu, agora, de um tempo para cá, eu digo a você com toda sinceridade o que eu deixo para toda a galera que a galera tenha mais amor pelo próximo, que o mundo tá precisando só mais de amor, meu irmão. Tá muito punk, eu acho que o amor, ele muda tudo. Ele muda o planeta, sabe? Se botar no lugar do outro. Eu acho que eu deixo esse recado para vocês. O amor, em primeiro lugar. E o amor não é obsessão. É o amor mesmo, de você ver o outro bem. Esse é o recado. Tony, valeu, meu velho, por receber a gente. Obrigado, meu irmão, Muito também, obrigado. viu?